Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 16 de fevereiro. Eu gostaria então de meditar com vocês, começar a meditar com vocês sobre o cavalo vermelho. Muita confusão, né? Já foi escrita e falada sobre este cavalo vermelho. A definição que você vai ter do cavalo vermelho e dos outros dois cavalos vai depender da ideia que você tem do primeiro cavalo. Se o primeiro cavalo é o inimigo das nossas almas, então os três outros cavalos terão significado diferente. Se você acreditar que o primeiro cavalo é o Evangelho de Cristo Jesus que avança neste mundo, então o cavalo vermelho terá um sentido completamente diferente. É por isso, então, que eu gostaria de, como eu disse na meditação do dia 15, o cavalo branco é um cavalo vitorioso. O único que é vitorioso e que conquista no livro de Apocalipse é o Senhor Jesus. O inimigo não conquista coisa alguma no livro de Apocalipse. Então é por isso que a visão que eu gostaria de dar para vocês, compartilhar com vocês hoje, do cavalo vermelho, não é somente um cavalo que sai para guerrear. Nós vamos encontrar dois elementos muito importantes no texto do cavalo vermelho que vai nos ajudar, nos orientar nesta meditação. Vamos ler então Apocalipse capítulo 6 e verso 4. Então surgiu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. E houve guerra e matança em toda parte. Olha lá. À primeira vista aqui você vê um cavalo que sai para guerrear. Nós vamos tentar entender, ver essas duas palavras que aparecem aqui, que é a palavra matar e a palavra espada. Em Mateus capítulo 10, versos 34 a 38, Jesus diz: não imagine que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer a espada. A palavra espada aqui é a mesma palavra utilizada por João em Apocalipse capítulo 6, verso 4, que é a palavra em grego macaria. Macaria pode ser traduzido como espada, mas também é traduzido como aquela faca que era utilizada nos sacrifícios. E é por isso que a visão que eu gostaria de compartilhar com vocês é esta visão do sacrifício, não a visão da guerra, mas a visão do sacrifício. Por quê? Porque se o cavalo branco não é o anticristo, mas sim o Cristo vitorioso, o Evangelho vitorioso, a gente percebe aqui nesse texto de Apocalipse, em outros textos de Apocalipse, que a perseguição segue o progresso do Evangelho. Talvez você nunca tinha ouvido esta explicação antes. Tá? Mas eu estou compartilhando com você e você continua lendo o livro de Apocalipse e outros livros para você entender o que está acontecendo aqui. Como a gente viu na meditação do dia 15, que Jesus divide os sinais dos finais dos tempos em duas partes. Há sinais que são para todas as pessoas e um sinal que é somente para os seguidores de Cristo Jesus. Vocês serão mortos nas sinagogas, ele diz. Vão matar vocês nas sinagogas. Vocês serão perseguidos. E aqui ele está dizendo a mesma coisa. Eu não vim para trazer paz, mas para trazer a macária, para trazer a faca do sacrifício. Vim para pôr, e a continuação do texto, por que a gente não viu isso antes? No resto do texto de Mateus 10, você vai ver isso claramente. Vim para pôr o homem contra o seu pai. Jesus não está falando aqui de guerra. Jesus está falando de perseguição. Macária. A filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Jesus não está falando definitivamente de guerra, mas está falando de perseguição. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim, percebem? Olha, lê de novo o verso 34. Não imagine que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer a espada, a macária. E ele vai falar não de guerra, mas vai falar de perseguição no meio da própria família. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. E a gente sabe que o contexto próximo do livro de Apocalipse é a perseguição dos irmãos na Ásia Menor. Todo o livro vai falar sobre isso. Então, o cavalo vermelho, eu creio,
é o cavalo da perseguição, que segue não como uma espada da guerra, mas com a macária dos sacrifícios. 1 João 3,12, outra coisa interessante, é que a palavra utilizada por João aqui para matar não é simplesmente matar um animal, matar uma pessoa, assim. A gente vai encontrar o mesmo termo em 1 João 3,12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. De novo, em relação com um tipo de perseguição. Caim matou o seu irmão. Matou não como alguém mata alguém na guerra, quando vai para a guerra e mata. A gente percebe aqui que é o Caim tem um ódio do Abel, e como Deus aceitou o sacrifício de Abel, claro que aceitou o de Abel, porque foi feito segundo a justiça de Deus, né? Sem que o sangue seja derramado, não há perdão de pecados, nos diz Hebreus capítulo 9. Então aqui João vai utilizar o mesmo termo que ele utiliza para matar no capítulo 6 e verso 4 do livro de Apocalipse. Em Apocalipse 5, 6, então viu o cordeiro que parecia ter sido sacrificado, e esta é a palavra, ser sacrificado. Caim sacrificou Abel, e o cavalo está sacrificando as pessoas. De novo, em outro texto do Apocalipse, que é utilizado o mesmo termo, Apocalipse 5:12, cantavam com forte voz, digno é o cordeiro que foi sacrificado. O cordeiro é sacrificado, os irmãos também serão sacrificados. É uma matança, uma perseguição com um sentido diferente da matança da guerra. Apocalipse capítulo 6 e verso 9, quando o cordeiro abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas dos que haviam sido sacrificados. De novo, a mesma palavra sendo utilizada por João. E aqui é muito claro, estamos aqui nos 7 selos, inclusive no capítulo 6 de Apocalipse, e aqui é muito claro que João está falando dos irmãos que foram sacrificados, ou seja, que foram mortos porque eram filhos de Deus, porque eram discípulos de Cristo Jesus. Em Apocalipse 13, 8, que fala da besta, está escrito: e todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm o nome escritos no livro da vida que pertence ao cordeiro que foi sacrificado desde a criação do mundo, antes da criação do mundo, né? Outro texto para você ler meia-noite e não dormir mais. O cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Então aqui o Cristo é sacrificado aqui. No texto do capítulo 6, são os irmãos que são sacrificados. Capítulo 18 e verso 24 de Apocalipse, em suas ruas corria o sangue de profetas e do povo santo, o sangue dos que no mundo inteiro foram sacrificados. Olha só, muito claro aqui, o verbo sacrificar, o mesmo utilizado em Apocalipse capítulo 6 e verso 4, claramente sendo utilizado para perseguição. Então o que a gente pode dizer de tudo isso? Nesta meditação um pouco mais longa, é que o cavalo vermelho, que segue o cavalo branco, é o cavalo da perseguição, não o cavalo da guerra. Porque a palavra macária, para espada, é utilizada como faca de sacrifício. E João utiliza um verbo que fala mais de sacrifício do que matança propriamente dita. Não deveríamos estar surpresos, porque a gente viu no texto de Mateus, de Marcos e de Lucas, no dia 15 de fevereiro, que Jesus aponta 2 sinais para os finais dos tempos. Um sinal que fala de terremoto, de peste e de outras confusões assim, e outro sinal que fala da perseguição dos irmãos e das irmãs, que hoje, inclusive, estão sendo perseguidos. Oremos pela igreja perseguida, porque o cavalo vermelho continua correndo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus proteja a sua igreja.